E a Polícia Federal me entrega a mesma ordem de censura e com a ameaça ali de que, se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria. O Tribunal Federal censurou sites que publicam retirada ao presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. A primeira revista 100% digital do Brasil, que não aceita anúncios de estatais, totalmente livre e independente, sem amarras ideológicas como toda a imprensa deveria ser. Um jornalismo que fiscaliza e investiga todos os poderes, que resultou em censura e ataques em plena democracia. É uma atividade exaustiva, pesada, a atmosfera é densa quase sempre, mas essa é a nossa missão. E procuramos exercê-la com muito afinco, com alegria e, sobretudo, com energia. Ao invés dos assuntos serem discutidos com mais racionalidade, com um espírito crítico, esse debate acaba sendo obscurecido por essas paixões, né, muitas vezes partidárias, ideológicas. A Cruzoé tem mantido a sua linha de independência. Em um documentário com participação de Sérgio Moro, Antônio Fagundes, Alessandro Vieira, Maurício de Souza, Luiz Henrique Mandetta e diversos outros nomes importantes, você conhecerá mais sobre a revista Cruzoé, sua história, suas principais reportagens que abalaram Brasília e entenderá a importância de uma revista 100% independente e livre de amarras. Seja bem-vindo ao documentário Cruzoé, uma ilha no jornalismo. A Cruzoé nasceu de uma ideia inovadora de fazer uma revista 100% digital e que fosse disruptiva, plenamente independente na cobertura de assuntos relacionados ao poder, sem paixões por quem quer que seja, sem se curvar aos poderosos, sem ter políticos de estimação e sem se render às torcidas organizadas que passaram a dominar a nossa política. Ela começa de boca em boca, as pessoas começam a comentar, as pessoas começam a falar. Eu era deputado federal, no plenário a gente começou a escutar a palavra Cruzoé. Você viu a Cruzoé, daqui a pouco alguém tinha uma versão digital, daqui a pouco alguém imprimia alguma coisa e passava um texto e falava, olha isso daqui, saiu na Cruzoé. Foi assim, foi basicamente observando que, de uma maneira muito constante, Cruzoé, que era o nome dos contos imaginários, começou a fazer parte da crônica do dia a dia, da cobertura, do dia a dia da vivência daquele parlamento com tantas crises políticas. O personagem do Robinson Crusoe é muito interessante porque é um personagem do século XVII, né, que naufraga, né, numa ilha no Caribe, né, uma ilha deserta, vive ali quase 30 anos, né, sozinho, tendo que sobreviver às custas da sua engenhosidade, e essa ilha, ele descobre que é um local frequentado por canibais, né, e salva dos canibais justamente aquele que viria a ser o seu companheiro de jornada durante um tempo, depois ele levaria para a Europa, que é o Sexta-feira. O fato de ser uma ilha já nos agradou também, né? Porque a gente se propôs a ser justamente desde sempre uma ilha no jornalismo, fazer alguma coisa um pouco mais ousada, né? E no caso da Cruzoé, do ponto de vista de reportagem investigativa, é uma revista mais ousada que avança sobre personagens e sobre o poder judiciário como nenhuma outra. Nesse aspecto, ela tem esse caráter de ser única. A metáfora dos canibais também nos pareceu muito interessante, porque é o que somos nós, né? Somos cercados por canibais, né? Os canibais da corrupção, os canibais da incompetência, os canibais do fisiologismo, né? Então, todas essas características, né,
nos fizeram escolher o nome Cruzoé para ser o nome da nossa revista. Bem, a revista Cruzoé foi lançada em 2018. Eu ainda era juiz e já conheci alguns jornalistas envolvidos na produção da revista como também editores, e são jornalistas prestigiados como o Diogo Mainardi, o Mário Sabino, e portanto desde logo eu me interessei por ela. Acho que é muito importante para o jornalismo ter credibilidade, uma atuação independente. Então o jornalista precisa ser, eu digo até brincando, né? O jornalista independente é, antes de tudo um forte, parafraseando o nosso querido Euclides da Cunha. E a revista sempre se pautou por essa linha, fazendo matérias, eu diria até corajosas. Indo na contramão de outras revistas, a Cruzoé, desde a sua concepção, decidiu não aceitar anúncios que pudessem cercear sua liberdade de imprensa e a sua imparcialidade. Para garantir a independência necessária ao nosso trabalho, desde o começo estava decidido que a revista não receberia jamais nenhum tipo de patrocínio ou anúncio de governos, de empresas públicas ou mesmo de empresas privadas envolvidas em escândalos. Isso, de partida, já é algo que para um jornalista dedicado à cobertura de poder faz toda a diferença, especialmente por permitir tratar de todos os assuntos sem qualquer amarra, sem tabus, com absoluta liberdade. Eu acho que a revista que se caracteriza por independência, por um olhar horizontal, pelo retrato instantâneo do assunto, ela se impõe como profundamente necessária. O jornalismo investigativo de verdade e com total independência. Porque como nós dependemos apenas dos nossos leitores, das assinaturas, não temos anunciantes na Cruzoé, né? Quer dizer, é pouco, eventualmente um ou outro, mas que, enfim, sempre mantendo uma distância muito grande desse aspecto comercial, e não aceitamos, seguindo a mesma política de sempre, nossa, não aceitamos publicidade estatal, publicidade governamental, publicidade de empresa envolvida em corrupção. Isso nos dá muita liberdade. Esse é o grande diferencial da Cruzoé. Na Cruzoé, um repórter que fizer uma matéria, apurar bem uma matéria, não importa qual seja o assunto, não importa qual seja o personagem, ele terá a sua matéria publicada, sua reportagem publicada. E isso, infelizmente, não acontece sempre. E eu digo isso não é por impressionismo, eu digo isso por experiência própria, né? Porque como os interesses econômicos das empresas jornalísticas, às vezes, elas entram em conflito com o trabalho jornalístico, há uma tensão, muitas vezes, da parte do publisher, né, do dono da revista, do editor responsável, com o diretor de redação. E nem sempre o jornalismo leva a melhor. Então você, muitas vezes, eu já vi acontecer, em todos os lugares pelos quais eu passei, matérias indo para a gaveta, né, porque contrariavam interesses de bancos nos quais as empresas estavam penduradas por causa de dívida, de favores, né, de anunciantes, grandes anunciantes. Aqui na Cruzoé, o leitor vai encontrar, sim, reportagens rigorosas e incômodas sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário e sobre o poder executivo. Além disso, vai perceber que também jogamos luz em personagens que não fazem exatamente parte desses poderes, mas que, de alguma forma, merecem a nossa atenção porque orbitam em torno deles, muitas vezes com interesses escusos que afrontam os interesses naturais do cidadão que banca a máquina do Estado pagando impostos elevadíssimos. A revista que cobra e investiga os três poderes já incomodou petistas, bolsonaristas, tucanos ou qualquer outra classe que tenha paixões políticas acima da verdade. Sem rabo preso com estatais e políticos,
os jornalistas da Cruzoé podem, através de suas reportagens, revelar mazelas do governo que antes eram intocadas. Há reportagens que incomodaram os 2 presidentes da República que passaram pelo Palácio do Planalto nesse período. Há reportagens sobre inúmeros parlamentares do Congresso Nacional, deputados e senadores. E também há reportagens várias sobre ministros das mais altas cortes da República, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A partir do contato privilegiado com o mundo do poder, como jornalistas, nós temos condições de fazer as devidas cobranças, de fazer as perguntas necessárias e as investigações que vão expor erros, desvios e vão trazer à luz escândalos que essas autoridades gostariam de manter escondidos, bem longe, evidentemente, dos olhos do grande público. Nós quase sempre estamos buscando aquela informação que é negada, tentando desnudar aquilo que os poderosos querem, evidentemente, esconder. O desafio é acordar todos os dias, se animar com as notícias e tentar descobrir o que há por trás delas. Esse é um desafio que vale para a imprensa em geral. No nosso caso, ainda mais presente, porque nós somos sozinhos, a gente não tem um grupo por trás, um grupo político, um grupo partidário, um grupo econômico. Somos nós, absolutamente independentes, sem depender de nenhum tipo de financiamento estatal ou empresarial. Não, a gente se vira com vocês, leitores, e só. Então, o desafio é tocar esse barco com enormes pressões externas que vêm de gente muito poderosa, que leva o Mário até a Polícia Federal, mas gente muito poderosa que quer nos calar. Então esse é o grande desafio, se manter vivo. Não é tão simples quanto se pode imaginar do lado de fora. Um exemplo está nas nossas reportagens sobre o Poder Judiciário, um conhecido tabu na imprensa tradicional. Em várias delas, nós apontamos relações suspeitas de magistrados, inclusive magistrados de tribunais superiores, com gente interessada em suas decisões. O judiciário, com todos os problemas que nós sabemos que existem, é um poder quase intocado, mas para nós, da Cruzoé, esse tabu não existe. Ainda na nossa edição de número 2, nós revelamos os patrocínios secretos recebidos pelo Instituto de Direito do ministro Gilmar Mendes. Foram alguns milhões de reais. Em uma parte dos casos, as empresas patrocinadoras nem sequer estampavam as suas marcas nos eventos do Instituto. Ou seja, eram patrocínios, sim, mas patrocínios pouco convencionais. Várias das empresas que contribuíam tinham e têm até hoje interesses no tribunal do qual o ministro faz parte. Depois disso, nós mostramos o tamanho do patrimônio de Gilmar. Um patrimônio milionário, com imóveis caros, de luxo até, aqui no Brasil e também na Europa. Nós também revelamos com exclusividade que o ministro Dias Toffoli, já no Supremo, recebia regularmente uma mesada do escritório de advocacia da mulher dele, que cresceu depois que ele passou a ocupar cargos importantes aqui em Brasília. Primeiro como assessor da Casa Civil no governo Lula, depois como advogado-geral da União e mais tarde como ministro da Suprema Corte. Nós trouxemos à luz ainda documentos e depoimentos obtidos pela Lava Jato que apontavam para a existência de relações suspeitas entre o ministro Dias Toffoli e as empreiteiras Odebrecht e OAS. Como em uma novela, em vários capítulos, explicitamos como o presidente que se elegeu erguendo a bandeira do combate à corrupção foi aos poucos se rendendo ao velho establishment político, em paralelo ao surgimento de suspeitas graves envolvendo a sua própria família. São vários os furos da história da revista. A Cruzoé revelou, por exemplo, que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu em sua conta não 1 ou 2 ou 3, mas 2 dezenas de cheques assinados por Fabrício Queiroz, aquele amigo da família Bolsonaro acusado de operar o esquema de desvio de dinheiro no antigo gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro. Aquela pergunta que viralizou no país, nas redes sociais, que era assim: presidente Jair Bolsonaro,
por que Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Muito bem, esta pergunta nasceu de uma reportagem exclusiva da Cruzoé, mostrando que o Fabrício Queiroz havia depositado dinheiro, cheques, né, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, que, aliás, deu origem à expressão que eu acho muito divertida, aos tais micheques. Com ataques de todos os lados, a revista Cruzoé continuou seu trabalho, sempre do lado do leitor, confrontando grandes nomes, denunciando descalabros políticos, fiscalizando o poder e ganhando notoriedade e importância no debate público. E, claro, sempre cumprindo com o verdadeiro papel da imprensa verdadeiramente livre. Eu acho que todo homem público precisa saber que uma imprensa livre e altiva existe para fiscalizar, para noticiar, para criticar. Tem aqueles que ficam com raiva do carteiro por causa da notícia que traz. E tem aqueles que olham a notícia, refletem, fazem melhorias dentro do sistema. Uma das matérias que ficou mais famosa da revista foi aquela em que ela acabou sofrendo censura, embora temporária, por parte do Supremo Tribunal Federal. E fiquei feliz ao ver que essa censura foi depois superada rapidamente. Ainda que a publicação seja desagradável às autoridades governamentais ou às autoridades públicas, ainda que judiciárias, não há motivo para censura. Eu não me vitimizo nem me acho herói por causa disso. Eu acho isso, na verdade, um dado muito perturbador e muito preocupante também, não só para mim, mas para todo mundo. É o fato de eu ter sido, se eu bem me lembro, talvez o único jornalista desde a redemocratização que foi parar na Polícia Federal 2 vezes por causa de matéria jornalística publicada, legítima, que diz a verdade, bem documentada e tudo mais. A primeira vez foi na Veja, quando eu era redator-chefe, que nós estávamos noticiando, revelando aspectos do episódio do dossiê dos aloprados, criado por petistas para tentar atingir a candidatura do Zé Serra. Eu achei que essa situação não iria se repetir, mas ela se repetiu de maneira muito pior, que foi em 2019, quando a Cruzoé publica a reportagem Um Amigo do Amigo de Meu Pai, sobre o codinome do Dias Toffoli no e-mail do Marcelo Odebrecht. Publicamos, baseado em documento entranhado num dos processos da Lava Jato, que dizia isso. Depois nós provamos isso, inclusive, dando o depoimento do Marcelo Odebrecht em vídeo. E, enfim, publicamos. Publicamos na sexta, foi ao ar na sexta. Na segunda-feira, eu estava na redação do Antagonista, aqui em São Paulo, quando eu recebo um telefonema do Rodrigo Rangel, assustado, dizendo que havia recebido uma ordem, um oficial de justiça com uma ordem de censura da revista, por ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Ouvi aquilo e instantaneamente recebi também, fui avisado que uma policial federal estava querendo subir para me entregar um papel. Eu falei, bom, do que se trata? Imagina, obviamente deixei subir, e a policial federal me entrega a mesma ordem de censura, e com a ameaça ali de que se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria. O Tribunal Federal censurou sites que publicam a retirada ao presidente da Corte, Dias Toffoli. A ordem de censura foi baseada no falso argumento de que o documento que embasava a reportagem não existia. Como não havia alternativa, enquanto nos preparávamos para recorrer, nós cumprimos a ordem. A capa seguiu no ar, mas foi tarjada de preto.
A reportagem ficou fora do ar, evidentemente. Nós estávamos ali diante de um caso insólito de censura determinada pela Suprema Corte em razão de uma reportagem a respeito de um ministro da Suprema Corte. Um escândalo, evidentemente, e uma ofensa ao direito sagrado, que não é dos jornalistas, mas dos cidadãos em geral, à liberdade de imprensa. Foram dias bem tensos da nossa história. Foi um auê, né? Felizmente a imprensa percebeu que não tinha repercutido a matéria. O amigo do amigo de meu pai, ela percebeu o perigo que estava acontecendo em relação a todo mundo, né? Estava todo mundo sob risco, porque o que estava sob risco não era apenas a Cruzoé, era a liberdade de imprensa, que é um dos pilares básicos da democracia brasileira, da Constituição, né? Uma cláusula pétrea, liberdade de expressão. Então foi um auê, nós passamos, 5 dias no Jornal Nacional, né? Até que o ministro levantou a censura. Felizmente, diante da exposição da falsidade de sua alegação, o ministro revogou a decisão. Ele se deu conta de que o documento que publicamos existia sim, algo que nós não tínhamos a menor sombra de dúvida, e inclusive esse documento fazia parte de um processo oficial. Na edição semanal seguinte à censura, nós publicamos uma capa vazia. Nos textos, tarjamos também em protesto, e para marcar bem aquele episódio, os nomes das excelências envolvidas na história. É uma atividade exaustiva, pesada, a atmosfera é densa quase sempre, mas essa é a nossa missão e procuramos exercê-la com muito afinco, com alegria e, sobretudo, com energia. Se na imprensa tradicional é raro encontrar uma reportagem de fôlego sobre um ministro da Suprema Corte, por exemplo, na Cruzoé isso é comum desde o surgimento da revista. Se na imprensa tradicional há políticos de estimação, na Cruzoé não há. Se na imprensa tradicional alguns temas são ignorados ou tratados com superficialidade, aqui não há medo de desagradar a ninguém. Na Cruzoé, o nosso leitor vai encontrar reportagens que certamente jamais ele poderia ver na concorrência. Isso porque o nosso princípio editorial de cobrir todos os poderosos com o mesmo rigor, sem amarras, nos permite trazer à luz assuntos que normalmente não são abordados lá fora. Aqui na Cruzoé, nós nos propomos a ser um posto avançado dos nossos leitores. Desde sua existência, a Cruzoé ganhou relevância e importância no cenário político brasileiro. Uma revista dirigida por um jornalista investigativo, uma equipe enxuta, mas certeira em suas reportagens e apurações. É complicado fazer jornalismo investigativo no Brasil, né? Ainda mais porque nosso modelo sempre foi um modelo enxuto, ou seja, nós temos uma redação pequena, tanto no Antagonista como na Cruzoé. Na Cruzoé, então, quando nós começamos, eram o Rodrigo Rangel e mais 3 repórteres. Então, você veja, 4 repórteres para concorrer com redações em que o mínimo era de 100 jornalistas. O que inverte um pouco esse raciocínio é a qualidade das pessoas que trabalham na Cruzoé. Sem desmerecer aqui quem trabalha nos grandes jornais, e eu sou oriundo de grandes jornais, grandes revistas. Essa equipe que o Rangel montou, enfim, foi mudando ao longo do tempo, né? Normal, entra e sai no jornalismo, mas o Rodrigo, na minha opinião, e aqui eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas é uma opinião minha, que trabalho próximo a ele, Rodrigo, para mim, é o melhor jornalista investigativo do Brasil. Então, o fato dessa revista ser dirigida por um repórter investigativo, e um repórter investigativo de primeiríssima linha, isso confere à revista uma característica muito especial, porque ela não perde o foco, você entende, em matérias que não sejam de cunho investigativo, né, ou completamente investigativos, ou nascidas de uma investigação. Isso dá um foco muito grande à revista, o que compensa, né, para além da qualidade das pessoas, compensa a nossa limitação humana, em termos de quantidade de gente, né, e material, em relação aos concorrentes. Então, hoje a revista tem mais gente trabalhando nela, mas ainda assim é uma redação pequena, né, quando comparada às redações dos grandes jornais, das grandes revistas. Eu costumo brincar com o Rodrigo
que nós somos uma espécie assim, de Delta Force, né? Uma força especial do jornalismo, ou seja, poucos, né? Mas muito precisos e muito focados. Então, esse modelo, até o momento, tem se mostrado bastante vencedor, né? Eu quero não apenas parabenizar, mas agradecer. Agradecer a toda a equipe do jornalismo independente, atuante, combativo, ousado e corajoso. Eu imagino que aqui no Congresso Nacional também não é fácil. Eu imagino que não deve ser fácil, nesse momento tão polarizado, nesse momento de tanto radicalismo, estar ali, na ponta da notícia, buscando a notícia e informação com isenção e sofrendo muitas vezes toda sorte de retaliação por isso. Mas continuem, o Brasil precisa de vocês. O Congresso Nacional, a política, a boa política que se serve do bom jornalismo, precisa de vocês. Parabéns à Cruzoé, a essa equipe maravilhosa, fazendo um aniversário de 3 anos, e são 3 anos que a gente recebe semanalmente uma informação independente, livre, super checada, acabando com as fake news, e é disso que o Brasil mais precisa atualmente, uma informação segura, sem o apoio do governo, sem apoio de nenhuma empresa envolvida com falcatruas, enfim, uma imprensa livre e independente. São 3 anos, a gente sabe como é difícil a sobrevivência desse tipo de imprensa. E parabéns, 3 anos é um marco maravilhoso para essa equipe, mas nós é que somos presenteados com esse tipo de informação que a gente recebe. Mais 300 anos para todos vocês. Eu cresci lendo jornais e revistas, considero que a imprensa livre tem um papel decisivo na formação da cidadania e na consolidação da democracia. A imprensa deve ser livre e plural. Parabéns, Revista Cruzoé. Revista Cruzoé, 3 anos, parabéns. E parabéns à imprensa livre. Uma imprensa que tem que lutar cada vez mais para poder manter suas opiniões e principalmente a sua investigação a serviço da nação, a serviço do povo. Portanto, parabéns a vocês e a todos aqueles independentes, parabéns à imprensa em geral, porque é através da imprensa em geral que nós podemos medir aonde há falsidades de notícias e aonde há notícia de acordo com a notícia. Por isso, cumprimento vocês e convoco a todos que me assistem nesse momento a prestigiar cada vez mais a imprensa independente nesse país. Usando uma imagem a ser meio, vamos dizer, simplória, a Cruzoé é como aquele cheiro de café que acabou de ser passado, aquele cheiro gostoso, aquela que dá vontade de ir lá beliscar rapidamente o café para sentir o gosto, sentir o paladar. Então, por isso que eu falei que é uma imagem meio simplória, mas é o que eu acho. Quando você chega numa publicação com Cruzoé e depara com uma informação, ou com informações que outros jornais, outros meios de comunicação não estão tratando daquela maneira, se você confia no jornal, como a gente confia no Cruzoé, você fica mais preparado para enfrentar o dia, enfrentar os problemas, enfrentar as dúvidas que surgem no dia a dia da gente. Nós precisamos da informação. E a informação em que você confie. É o que acontece quando a gente tem Cruzoé aos olhos da gente. Sempre vigilantes, com críticas e cobranças aos políticos, tornaram-se o olhar avançado de seus leitores. A Cruzoé nasceu para revolucionar a mídia brasileira. Nasceu para ser uma ilha do jornalismo, onde não há protegidos, onde não há lados, a não ser o do leitor. O benefício maior que o assinante da Cruzoé tem, evidentemente, é ter acesso a esse jornalismo absolutamente independente, desprovido de amarras, de patrocínio estatal, em que as informações são rigorosamente checadas,
nós temos posições firmes, nós não somos imparciais, nós somos parciais, nós estamos do lado do Brasil, da democracia representativa, do capitalismo, não da cleptocracia, nem do compadrio, né? Mas enfim, então esse é o nosso ideário. Então o que nós seguimos não é um partido, não é uma ideologia, nós temos ali os nossos princípios. Quando você segue princípios, né, a coisa fica muito mais fácil e você fica mais blindado, digamos assim, contra esses ataques que nós sofremos de todos os lados. Todos os lados. O que mostra para mim sempre que a gente está sempre no caminho certo. Quando você atacar de todos os lados, é porque você está no caminho certo. O fator que nos fez chegar até aqui, acho que é teimosia, acho que é a vontade de prosseguir, de ir adiante, de escavar o que os outros jornais não publicavam, o que as outras revistas evitavam por medo, por interesse, por precaução, por sectarismo. Acho que essa teimosia foi o que arrastou a Cruzoé até hoje e deu para nós essa possibilidade de tratar de assuntos que os outros não tratavam. Esse é o grande prazer. Quando eu vejo a revista às sextas-feiras e constato que o que a gente publicou não poderia ser publicado em outro lugar, isso me dá uma satisfação danada e me faz prosseguir nessa aventura. A nossa ideia, desde o início, foi também dar um passo firme na direção daquilo que acreditamos ser o futuro do jornalismo. Esse futuro, para nós, já começou. Para nós, é presente já. A revista Cruzoé depende exclusivamente de seus leitores. Sem anúncio estatal, sem lado político, como toda a imprensa livre deveria ser. Se você quiser apoiar a revista para que se prolongue esta missão, através deste documentário, terá a chance de ter acesso a todas as reportagens citadas aqui, a todas as reportagens já produzidas e também das próximas. E por ser a primeira revista semanal de informação digital do Brasil, custa muito menos aos seus assinantes. Ao adquirir uma assinatura da Cruzoé ou do nosso combo Cruzoé mais o antagonista, você ganhará de bônus o mais novo e-book de Mário Sabino, Me Odeie pelos Motivos Certos, a partir de R$ 12,90 mensais. Se quiser acessar todos os detalhes de como obter, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou através do link que também está aparecendo na sua tela. Ao assinar a revista, o leitor da Cruzoé ganha em várias frentes, especialmente porque ele passa a saber da forma mais límpida e transparente possível aquilo que os políticos que comandam o país estão fazendo ou até planejando fazer. O nosso leitor passa a ter informação qualificada sobre o que fazem os poderosos que, no fim das contas, definem o futuro do país. Isso é fundamental porque só com informação de qualidade, ainda mais nesses tempos em que as fake news estão por toda parte, cada um pode exercer da melhor forma o seu papel de cidadão. Olha, eu acho que a revista está aí para todos aqueles que, ao alcance de um clique, querem uma informação de qualidade. A imprensa livre é um pilar da democracia. A revista Cruzoé vem fazendo nesses 3 anos com brilhantismo esse papel de informar bem o cidadão, com independência, qualidade e muita investigação. Parabéns e sucesso. Um dos principais aliados da luta contra a corrupção é o jornalismo investigativo. E ele se torna ainda mais importante em um contexto em que as instituições do Estado de combate à corrupção perdem sua capacidade de agir com independência. Esse, infelizmente, é o cenário que nós vivemos hoje no Brasil. E é por isso que nós defendemos que a revista Cruzoé e o jornalismo brasileiro possam continuar atuando com independência e liberdade para dar sua contribuição a essa causa tão fundamental para o Brasil e para o mundo, que é a luta contra a corrupção. O país vive uma certa polarização política que acaba prejudicando o debate público. Isso é muito ruim. Às vezes os assuntos serem discutidos com mais racionalidade, com um espírito crítico, esse debate acaba sendo obscurecido por essas paixões, né, muitas vezes partidárias, ideológicas, e a Cruzoé tem mantido a sua linha de independência. Não se vê ela
apoiando, por exemplo, nenhum desses extremos, pelo contrário, tem assumido uma posição crítica. Não é o único, há outros veículos que também se posicionam de uma maneira crítica em relação a esses extremos, mas o que um diferencial importante que eu vejo da Cruzoé, ela não abandonou uma bandeira que é importante para o jornalismo e para a população como um todo, que é a crítica à corrupção, né? E a crítica a esse enfraquecimento das estruturas de combate à corrupção. Esse assunto tem sido tratado pela grande maioria dos veículos com certa suavidade, e a Cruzoé tem mantido sua posição firme em relação à defesa desse tema aqui no Brasil, que eu acho bastante importante. Eu espero que a Cruzoé faça jus ao slogan que eu adotei, emprestado de uma publicação francesa chamada Le Canard enchaîné, é o pato acorrentado, seria a tradução literal, que foi um jornal, é um jornal que tem a forma de jornal, mas ele é semanal, que nasceu, se eu não me engano, em 1915, mais de 100 anos, nasceu como um jornal satírico e depois se tornou um dos grandes jornais de jornalismo investigativo, de imprensa investigativa da França. E esse slogan, que eu acho lindo, é o seguinte, que a liberdade de imprensa, ela só se enfraquece quando nós não a utilizamos, quando nós não lançamos mão dela. Então eu acho que se a Cruzoé souber a cada semana, a cada dia, exercer a liberdade de imprensa na sua plenitude, isso não só será uma bênção para os leitores, para o país, mas vai ser o meu legado. E eu espero que isso continue. A Cruzoé tem 3 anos, então ela não tem passado, não tem presente, ela só tem futuro. Está cheia de projetos para o futuro, planos para o futuro. Em primeiro lugar, sobreviver. Em segundo lugar, crescer. Em terceiro lugar, e esse é um projeto meu, pessoal, é que ela sobreviva a mim. Eu espero que depois da minha morte a Cruzoé ainda esteja aí para amolar, para importunar os descendentes dos mesmos picaretas que nós amolamos e importunamos hoje, aqui no presente com a nossa revista. Esse é o meu projeto para o futuro, que ele esteja aqui daqui a 30 anos, daqui a 60 anos, para escarafunchar os negócios dos picaretas que amolam a nossa vida neste momento. O nosso plano, claro, é crescer cada vez mais, alcançar um número ainda maior de leitores e poder, com isso, ampliar também o alcance das nossas apurações, de modo a termos condições de trazer mais e mais histórias. É basicamente isso que nos move. Eu digo que vale a pena assinar a Cruzoé porque, para além de tudo, a assinatura é um investimento que o nosso leitor faz. É um investimento no próprio futuro, é um investimento nas próximas gerações e é um investimento no aprimoramento do país, no caminho rumo à civilização. É só assim, com o apoio de quem nos lê, que nós conseguiremos seguir firmes na nossa missão de fiscalizar todos os poderes, sem exceção, sem amarras e sem tabus.